Estamos no apagar das luzes de 2023, né? Aquele momento de fazer planos, de estipular metas, mas também de pensarmos no ano que termina, refletirmos no que conseguimos ou não realizar, e isso inclui as nossas leituras. Então, nesse vídeo, eu encerro as atividades do canal em 2023, trazendo para vocês o que de melhor foi lido por aqui no decorrer do ano que termina. Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos a esse último vídeo de 2023 aqui no canal Livros e E-Books. Se você porventura estiver chegando por aqui agora, eu espero que goste do vídeo, que ele te incentive a conhecer outros vídeos aqui do canal e, claro, a se inscrever e acionar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades. E eu te convido também a conhecer as minhas outras redes sociais. Os links estarão na caixa de descrição aqui do vídeo, então não deixe de dar uma olhada lá. E selecionar as 10 melhores leituras desse ano foi uma tarefa bem difícil, tanto que além dos 10, eu vou dar uma roubadinha e trazer 3 menções honrosas, que são livros que, se não ficaram entre os melhores, também foram leituras marcantes, né, no decorrer do ano. Eles também não estão em nenhuma ordem, né, do melhor, o que foi melhor, o pior, simplesmente são as 10 melhores leituras, os 10 livros que mais me marcaram, né, mais me fizeram pensar no decorrer desse ano. E todos eles já foram comentados aqui, ou em vídeos exclusivos, ou nos vídeos de leituras mensais. Aliás, para quem me perguntou se eu não estou mais fazendo esses vídeos mensais, realmente nesses últimos meses eu não fiz, porque eu fiz a resenha, o vídeo exclusivo de todos os livros que eu li. Então eu achei desnecessário fazer esses vídeos mensais, né, porque ficaria muito repetitivo. Tá? Então, todos os livros que tiverem vídeo exclusivo estarão com os respectivos links também na caixa de descrição, e eu deixo também o link para compra de todos eles na Amazon. E adquirindo qualquer item utilizando esses links, você estará auxiliando uma causa social sem nenhum acréscimo no preço, porque a comissão que eu recebo é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Então, meu muito obrigado para quem puder contribuir desde já. E antes de começar, vamos a um breve balanço do ano. 2023 foi um ano bem produtivo aqui para o canal. Eu cresci pouco, né? Foram apenas 490 novos inscritos, mas finalmente consegui ultrapassar a marca dos 3.000. É pouco, né? Foi menos até do que nos anos anteriores, mas eu já sei que não tem mesmo como ir muito além disso, pelo menos não com o conteúdo que eu trago, porque na grande maioria são obras que estão fora, né, do que está bombando por aí. Mas em termos de conteúdo, de interação com vocês, foi maravilhoso. Eu conheci muita gente nova, mantive contato com velhos amigos, participei de projetos, de várias leituras coletivas, mas eu preciso destacar a participação, agora no último trimestre, da linda festa ao ar livre promovida pelo Grupo PV, na qual, né, eu, junto com outros 5 convidados, fizemos interações, resolvemos mistérios, ouvimos boas músicas e ganhamos vários presentes. Aliás, também nesse ano nós tivemos as páginas de Euterpe, que foi uma outra iniciativa fantástica, da qual eu não participei ativamente, mas também fui contemplado com um presente deles. E ambas foram iniciativas maravilhosas, que movimentaram bastante os canais literários, e nós esperamos, né, que todo esse carinho e generosidade possam ser o ponto de partida para incentivar outras brincadeiras como essa com outros canais. Ganhei também presentes maravilhosos de inscritos, de colegas booktubers, né? E isso é sempre uma alegria muito grande, receber e abrir cada um dos pacotes, porque é uma forma muito carinhosa de nos mostrar o quanto o trabalho que fazemos é reconhecido. Aliás, eu já venho dizendo aqui que eu pretendo iniciar um projeto de leitura desses presentes agora em 2024, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Esse ano também eu li menos que nos anos anteriores, foram 43 livros e meio, porque um deles foi lido metade no ano passado e a outra metade nesse, que foi o livro Os Melhores Contos de Natal.
E depois de muito tempo sem acontecer, eu também tive um livro abandonado, A Revolução Chinesa, que foi um livro que começou muito bem, mas depois descambou para uma sequência ininterrupta de ataques e contra-ataques que tornaram o livro repetitivo e confuso. Aí eu acabei desistindo e partindo para os vídeos do YouTube sobre o assunto. E desse total, então, de livros, apenas 2 foram de não ficção contra 41,5 de ficção. E eu não faço distinção entre as minhas leituras, né? Eu leio o que me dá vontade, mas em termos de gênero, foram 10 livros escritos por mulheres, 33 por homens e meio livro de autoria mista. No quesito nacionalidade, foram 12, sendo As Mil e Uma Noites de nacionalidade desconhecida, né? Uma coletânea de contos árabes. E mais uma vez o livrinho de Natal com autores de diversos países. E como habitual, a Grã-Bretanha ganhou na nacionalidade com 16 obras, claro que muito por conta das leituras que eu faço da Agatha Christie. Em segundo veio o Brasil com 7 livros, a França com 6, a Alemanha com 2 e os demais países com 1 cada. E os autores desse ano também foram mais variados que no ano anterior. Mas, mais uma vez, a Agatha Christie ganhou, que eu li 5 obras dela, e o Zola, que é um dos meus autores favoritos, ficou com 2. Então vamos aos livros, lembrando que não estão em nenhuma ordem especial, apenas são os melhores que eu li. E eu começo com Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que é um livro que tem um plot bem interessante, mas uma história até simples. É um diabo graduado, o maldanado, escreve cartas com conselhos para o seu sobrinho aprendiz sobre como tentar um humano. E é um livro maravilhoso, não só pela temática, mas também pela escrita e pela construção. E é um livro excelente, em especial para quem é cristão, independentemente da denominação. Porque através dessas cartas, o maldanado ensina o seu sobrinho a aproveitar as brechas e as dúvidas dos humanos para inculcar neles, né, ideias e valores opostos ao que seria considerado moralmente correto. E a vítima do Vermelindo é um rapaz que ainda mora com a mãe, é solteiro, está conhecendo o cristianismo agora, então ele ainda não sabe lidar muito bem com essa nova fé. E por isso é um terreno fértil, né? Uma situação perfeita para que o Vermelindo conquiste de vez a sua alma para o inferno. Mas a questão é que o Vermelindo é iniciante, bastante atrapalhado, e vai tomando atitudes que, à primeira vista, até parecem corretas, mas que depois, analisadas mais profundamente, o tio mostra que elas podem não só ser inócuas, mas até ter como resultado afastar definitivamente o humano ali do caminho do mal. E em cada carta o C.S. Lewis fala de um assunto diferente, né, sempre do ponto de vista do diabo. E ele fala sobre tudo, né, sobre política, sobre líderes religiosos preocupados com detalhes de culto insignificantes, com o prazer, todo tipo de prazer, é um prato cheio na mão do diabo se for utilizado em excesso. Fala sobre diferenças entre as pessoas, né? Preconceitos, desunião. Então é um livro assim, muito rico de conteúdo, e não só os cristãos se aproveitaram dessa leitura, né? Que é muito gostosa, divertida, muito irônica, e especialmente nos momentos em que nós mesmos nos percebemos vítimas de tentações em muitas das atitudes que tomamos no dia a dia. Então, uma delícia de leitura que eu recomendo demais. O segundo livro é um que já me foi indicado por muita gente, eu não tinha, mas ganhei de presente esse ano e já imediatamente fiz a leitura, que é O Servidão Humana, do Somerset Maugham. Um livro que, se não é um clássico, ele nem é tão antigo, ele é do início do século XX, mas é um livro também maravilhosamente escrito, muito, muito famoso e que está sempre aí em várias listas de melhores livros de todos os tempos. E ele conta a história de um rapaz que
passa, né, tem uma vida bastante complicada e ele luta para vencer na vida, mas ele acaba se envolvendo com uma moça chamada Mildred, que é uma personagem, assim, acho que das mais odiosas da literatura, e que vai enredando ele de tal forma que sempre quando ele está prestes a tomar um grande passo na vida, ela aparece e põe tudo por água abaixo, né? Então é um livro bastante dramático, bastante triste, com cenas assim que daquelas que a gente dá vontade de a gente pegar no pescoço do personagem e dar umas sacudidas nele para dar uma acordada para a vida. Mas é um livro maravilhoso que também recomendo demais, sem dúvida, uma das melhores leituras que eu fiz nesse último ano. E o próximo também, esse já é um classicão, inquestionável, que é o Grandes Esperanças, do Dickens, também, um calhamaço. Já é um dos últimos livros do Dickens. Ele já estava ali caminhando para aquela sua fase mais madura, né? Saindo um pouco das histórias de órfãos. Embora aqui também tenha um rapaz, também é um romance de formação. Mas ele já traz sob um outro olhar. É um livro mais não tão dramático, né? Não tão meloso como os livros mais conhecidos do Dickens, como David Copperfield, o Oliver Twist. Ele já está aqui, tem muita ironia, e a gente vai acompanhando então a história do Pip no decorrer da sua vida, e como certas atitudes que ele teve lá atrás, ainda como criança, né, vão repercutir no final da sua vida e fazer toda a diferença. Então, um livraço que eu recomendo bastante, tá? O próximo livro eu li no Kindle foi O Silêncio, do Shusaku Endo, que conta a história de um padre português que em 1630 foi com outro companheiro para o Japão à procura de um antigo professor que eles receberam notícia que havia renegado a sua fé. E quando chegam lá, eles encontram uma situação terrível. Os cristãos estão sendo barbaramente perseguidos, exterminados, né, se não renegarem a sua fé. E eles, ao mesmo tempo que são vistos como uma espécie de tábua de salvação para manter acesa a fé desses fiéis, né, dessas pessoas lá no Japão, eles têm que lutar contra a manutenção da sua própria fé, diante da possibilidade aí de uma tortura, de uma punição por serem até mesmo da morte, né? E o livro é bastante pesado, né? Tem várias cenas de perseguição, de torturas, pessoas sendo mortas de maneira bastante brutal. Então é um livro assim, bem pesado, muito denso, mas daqueles que nos faz refletir bastante sobre a nossa fé, sobre como realmente, como é acreditar em algo que a gente não pode ver, mas que está enraizado no nosso coração, né? E como essa crença, que é a fé, pode impulsionar o ser humano além de limites inacreditáveis. E é uma leitura envolvente, é um livro bem introspectivo, assim, com momentos bem angustiantes. Às vezes é necessário dar uma pausa na leitura, mas impressiona bastante essa obra, né? Eu gostei bastante de ter conhecido. A seguir, uma biografia do nosso Dom Pedro II, A História Não Contada, do Paulo Resutti, que eu peguei para ler por causa da minha esposa, que leu o livro, gostou tanto, né, recomendou que eu fizesse a leitura, e eu comecei a ler, e realmente é uma obra excepcional, escrita de uma forma bem leve, né, e por se tratar de uma biografia, também não é parcial. Ele mostra tanto os acertos quanto os erros do Dom Pedro II, e a gente entende bem muito do que
do que se questiona sobre ele. E a gente, acompanhando a trajetória de vida dele, a gente vê a situação que ele enfrentou não era nada fácil, né? Toda a responsabilidade que foi colocada em cima dos ombros, né? Ou da cabeça de um rapaz ainda órfão e sem idade, sem maturidade suficiente, né, para governar um reino do tamanho do Brasil e ainda tão cheio de diferenças e de problemas, né? Então, uma biografia assim, bem recomendada, que eu gostei demais de ter conhecido, né? Quem conhece, quem já leu alguma obra aí do Paulo Rezute sabe que são livros excelentes, né? Então, eu pretendo ainda ler também os demais livros dele, né, sobre outros integrantes aí da família real brasileira. Então, também outra das melhores leituras desse ano. A seguir, um presentinho também foi As Imaginações Pecaminosas, do Altran Dourado, que é um autor que esse daqui não tem jeito, né? Sempre que ele tiver no páreo, ele tiver um livro dele no páreo, ele vai entrar entre os melhores. E esse título, né, sugestivo, pode até dar a entender que o conteúdo seja algo puxado para o erótico, mas a genialidade do autor já começa por aí. O que é pecaminosa é a nossa imaginação, né? E esse livro, como outros do autor, também se passa na cidadezinha mineira de Duas Pontes, e nessa pequena localidade onde todo mundo se conhece, as imaginações, geralmente pecaminosas, do povo correm soltas, invadem as vidas alheias e os personagens têm seus segredos aí desnudados e comendados pelo povo, e mesmo que não sejam fiéis à verdade, né? O povo imagina mais do que... Às vezes você vê as atitudes de uma pessoa, né? Imagina geralmente para o lado ruim, ele tem uma certa personalidade ou vive numa certa situação, e a realidade às vezes é bem diferente daquilo. E é muito legal também encontrar aqui referências a personagens de outros livros do Altran. Então, como eu falei, não podia deixar de ser, o Altran não decepciona, eu gostei demais de conhecer essa leitura. O próximo é o Rei Lear, do Shakespeare, que é uma peça, história bem conhecida, eu ainda não tinha lido, que é a história, né, do rei que anuncia sua intenção de dividir seu reino entre suas 3 filhas e faz aí um questionamento entre elas para descobrir qual das 3 o ama mais. E as 2 mais velhas fingem que gostam do pai, recebem todo o reino dele, mas aí ele acaba vivendo, né, sendo abandonado pelas 2, vivendo de uma forma bem complicada. Elas tiram dele tudo que ele possui, né, e até chegar ao ponto de tramar, né, contra a coroa do pai. E o único desejo que ele tem é desfrutar de uma velhice confortável e despreocupada, mas nem isso elas permitem, né, porque elas tiram realmente tudo deles. É uma das peças assim, que eu li do Shakespeare mais marcantes, né, que tem figuras, tem personagens bem interessantes. E é uma peça até um pouco complicada, cheia de reviravoltas, de tramóias, e tem um dos finais mais trágicos, né, entre as peças do autor, né? Fala aí de ambição, de cegueira, do amor filial, né, e de vários outros assuntos, né, mas que nos toca especialmente por conta dessa situação do tratamento dispensado aos mais velhos, né? Afinal de contas, quem é que de nós não conhece uma história de algum pai ou mãe que se viu privado de tudo, até mesmo de um lugar para morar, depois de dedicar a vida inteira aos filhos? Então, é uma obra fantástica e eu gostei demais também de ter lido. A seguir, um outro livro que eu li, digital, que me surpreendeu muito, foi uma leitura coletiva, e eu não tenho o hábito de ler ficção científica, mas esse me surpreendeu bastante, que foi Um Cântico para Leibowitz, que
É um livro que se passa num espaço de tempo muito longo no futuro, depois de uma catástrofe nuclear, que o mundo se viu arrasado, não só de tudo que conhecemos, mas também do conhecimento em si, né, que foi banido para que a humanidade não chegasse ao ponto que já tinha chegado de uma nova destruição. Mas a gente, ao longo de. São três períodos temporais, cada um com uma história específica, mas tendo a ligação feita através de um mosteiro, né, de uma espécie de religião que consegue permanecer viva, apesar de bem deturpada, mas consegue se manter por todos esses milênios, todas essas situações, que o mundo vai voltando aos poucos a se desenvolver, a ter novos problemas, e esse mosteiro e essa religião vai se mostrar aí o elo de ligação entre essas várias linhas temporais, né, no decorrer da história. Então, é um livro também que dá muito o que pensar, né? Principalmente nesses períodos que vivemos mais intensos, de medo aí mais constante de uma guerra nuclear. O próximo livro foi o Hamnet, da Meg O'Farrell, que eu também li de forma digital. E eu não sou muito fã de literatura contemporânea, raramente leio os livros que estão bombando por aí, mas esse me chamou a atenção pela quantidade de resenhas positivas vindas de pessoas confiáveis, né? Leitores que têm um gosto parecido com o meu. Então, ele conta a história do filho do Shakespeare, o único filho homem dele, que morreu ainda criança, e como esse luto pela perda do filho foi vivido tanto pelo Shakespeare quanto pela esposa dele, né, mãe da criança, a Anne Hathaway. E ele vai e vem no tempo, mostrando também como foi o conhecimento deles, como eles se conheceram, como eles vieram a se casar, né? Então é um livro bastante fácil de ler. Ele intercala então esses capítulos sobre a juventude, né, tanto da Ana quanto do Shakespeare, e como esse evento da morte do filho marcou toda a família, né? E tem um capítulo nesse livro aqui que eu achei excepcional, que mostra a viagem, né, de um vírus da peste negra, desde lá os portos do Oriente até chegar à cidadezinha que eles moravam no interior da Inglaterra, que eu achei assim narrado de uma forma bastante original, né, muito pouco convencional. É um livro que fala sobre perda, sobre luto, mas é daquele livro envolvente, né, sensível, uma leitura que vale conhecer, né, mesmo não estando aí, não se torne um livro da vida, mas desse ano realmente foi uma das melhores leituras que eu fiz. O próximo é Antologia do Teatro Brasileiro do século XIX, Comédia, que é uma coletânea de 9 comédias de 7 autores diferentes. Alguns são grandes nomes, né, apenas do teatro, mas outros são nossos conhecidos de outros gêneros, né, romances e contos. E nem sempre temos acesso à sua produção teatral. Caso, por exemplo, do Machado de Assis ou do José de Alencar. Mas, curiosamente, as melhores peças do livro, na minha opinião, não são as desses grandes autores, né, que, pelo visto, eles eram melhores romancistas do que dramaturgos. Os maiores destaques do livro foram autores que já tinham um talento maior, especificamente para o teatro, como França Júnior, o Arthur Azevedo ou o Martins Pena. Além de um outro autor que é bastante curioso e muito polêmico, é o Corpo Santo, que hoje é considerado pelos estudiosos um precursor do teatro de absurdo, que é uma figura assim imperdível, né? Então, gostei muito de ter, através desse livro aqui, um panorama do nosso teatro do século XIX, né? Que são peças que normalmente não são mais encenadas, e é interessante conhecer, né? Porque também faz parte da nossa literatura, né? Da história da nossa literatura. Então, foi um livro assim excepcional.
e aí chegando às 3 menções honrosas, que foram livros que ficaram também entre as melhores leituras, mas não entre esse top 10, né? Mas que valem a pena ser conhecidos e também são livros que marcaram bastante o ano. E o primeiro deles é o Na Terra do Cervo Branco, que é um romance histórico que se passa nos primeiros 50 anos do século XX na China, que foi um período de drásticas mudanças no país, não só em termos socioculturais, que o país começou a se modernizar, mas também por conta essas mudanças trouxeram aí o fim de tradições milenares, né? Também as mudanças políticas, começando com a deposição do imperador, a instauração da república e depois a chegada do comunismo. E a gente acompanha todas essas mudanças, né, através do cotidiano de uma pequena vila lá bem no interior, que é a aldeia do Cervo Branco, e através do seu líder, né, o Bai Jiaxuan. E é bem interessante porque conta grande parte da vida dele. Começa lá no livro, né, um rapazinho muito focado ali nos costumes e modo de vida tradicionais, e como a sua vida e as suas crenças vão se modificando ao longo do tempo, de todas essas mudanças drásticas, né, e como as novas gerações vão encarando esses novos tempos. É um livro muito rico de conteúdo, mas também bom de acompanhar, tem uma trama interessante, né? E acho que ele não entrou aí na lista dos preferidos porque ele sofre de um problema assim comum a vários calhamaços. Quando chega no final, o autor dá aquela corrida assim para terminar o livro, que fica a coisa meio no ar. Então, só por isso ele não entrou, mas é uma leitura que eu recomendo bastante, vale muito a pena conhecer. O próximo também acontece a mesma coisa, é Um Defeito de Cor, que é um livro fantástico, fala sobre o período da escravidão, né? Conta a vida da Querinde, que foi uma mulher, né? Uma escrava que participou aqui, teve uma participação ativa na revolta dos malês, que foi uma grande revolta de escravos que aconteceu na Bahia. Mas e o livro passa por toda a vida dela, desde quando ela veio para o Brasil, criança, por toda a sua vida, né? Toda a luta dela para ser livre, para tentar ser livre, e finalmente o retorno dela para a África, quando ela já consegue ser uma mulher de posses, e ela consegue voltar para a África. E aí que, a meu ver, o livro ficou mais interessante, porque ele traz uma situação que é muito pouco falada, né? O que acontecia, como era a vida dos africanos que voltavam para a África, ou por serem alforriados, ou após mesmo a abolição da escravidão, conseguiram voltar para a África e criaram lá uma comunidade de brasileiros retornados que influenciou e influencia até hoje várias características do país, até mesmo a forma como eles passaram a construir as suas casas. Então é um livro riquíssimo de conteúdo, uma história bastante interessante, mas da mesma forma que o Cervo Branco, ele tem aí umas derrapadas no decorrer da trama, né? Por isso ele não entrou entre esses 10 melhores. E, por fim, um romance histórico do Gustave Flaubert, autor do Madame Bovary, que é o Salambô, que foi uma leitura conjunta e, assim, é daqueles livros que eu não sei dizer se eu gostei ou não gostei. Aliás, outro dia eu vi num vídeo um rapaz comentando sobre um outro livro e ele dizendo que nós temos que parar com essa dualidade, né? Gostei ou não gostei. Porque tem livros que não são para ser gostados, mas eles são fortes, eles têm alguma coisa, são marcantes,
trazem um conteúdo, trazem uma mensagem, mas não necessariamente que nos fazem gostar do que nós lemos, né? Mas que são marcantes, são importantes e valem a experiência da leitura. E o Salambô, sem dúvida, está nessa categoria, porque é um livro que é necessário entender as características da escrita do Flaubert para poder entender melhor esse livro. Não que ele seja difícil, mas é porque ele é muito descritivo, são muitas cenas de batalhas, são muitas cenas de sacrifícios, são cenas extremamente violentas e narradas de uma forma assim tão vívida que parece que nós estamos ali dentro da cena, né? Observando realmente a cena acontecer. Mas a história mesmo ela é bem fraquinha, é uma história bobinha sobre o roubo de um véu de uma sacerdotisa, e tudo isso entremeado com essas cenas de batalha que realmente são assim magníficas, é uma coisa impressionante. Então, por conta disso, desse detalhismo da escrita, é que vale a pena ele ser conhecido, né? Então, não é uma leitura agradável, né? Não é prazerosa em muitos momentos, mas é um livro que, sem dúvida, tem o seu lugar aí na literatura, não só francesa, como universal. E, em resumo, foi um ano de excelentes leituras, bastante proveitoso, e eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam durante todo esse ano, né, assistindo, curtindo, comentando. Eu não tenho como citar todo mundo aqui, então eu deixo o meu sincero agradecimento a todos, né? Afinal de contas, esse canal só existe por causa de vocês. E por causa desse incentivo que eu recebo a cada comentário, a cada curtida, a cada novo inscrito. Então, o melhor momento para mim é quando alguém diz que leu ou pretende ler alguma obra por conta de um vídeo que assistiu aqui no canal. E eu queria também agradecer a minha esposa, minha companheira de sempre, não só em algumas leituras, nós estamos até parados com o projeto aí que nós fazíamos, mas principalmente, né, pelo seu apoio aqui no canal, está sempre me incentivando, me dando toques para melhorar, né, corrigindo alguma bobagem que eu falo, e enfim, né, está sempre aí me apoiando na continuidade do canal. E por fim, eu queria deixar um agradecimento especial a todos que adquiriram alguma coisa no decorrer do ano no site da Amazon, utilizando os meus links. Eu não sei quem foi, né? Eu só recebo o valor, mas eu agradeço de coração o auxílio de vocês, porque juntos, né, com esse auxílio, nós podemos prestar um pouco de auxílio a instituições ou projetos de assistência social. Então aqui eu encerro as atividades do canal em 2023, desejo a todos um Réveillon de muita paz e um próximo ano de infinitas alegrias, realizações e muita leitura boa, é claro. Então, um feliz e próspero ano novo a todos.